Bomba atômica do Procurador-Geral da República. E temos atualização do pedido de investigação contra o deputado licenciado, covarde, fujão, conspirador, cabeça de Ozempic e cara de dedão, Eduardo Bananinha, feito pela Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal. Informação que acabou de sair, está quentíssima. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o Xandão, que é o relator do inquérito da tentativa de golpe, acaba de dar uma decisão favorável ao pedido da Procuradoria-Geral da República e manda abrir um inquérito para investigar o deputado Eduardo Bananinha. E assim, o deputado Eduardo será investigado pelos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Bomba atômica do Procurador-Geral da República. Ele acaba de mandar investigar Eduardo Bolsonaro. Por quê? Por obstrução de justiça, que é coação no curso do processo. Você deve estar se perguntando, mas por que, Thiago? Porque o Eduardo Bolsonaro gravou inúmeros vídeos e deu inúmeras entrevistas dizendo que ele está nos Estados Unidos tentando sanções contra o Brasil e principalmente contra o Alexandre de Moraes. Só que o Alexandre de Moraes é o juiz que está julgando o pai dele, Jair Bolsonaro, e vários membros e amigos do Eduardo Bolsonaro que são do partido dele. Por isso, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, mandou investigar Eduardo Bolsonaro para ver se ele está realmente cometendo obstrução de justiça. Se ele tiver, além dele perder o mandato dele, ele ainda pode ser preso, porque obstrução de justiça dá 4 anos de jaula. Só que o Procurador-Geral da República também manda ele ser investigado por organização criminosa, que dá até 8 anos de jaula, e por golpe de Estado, que dá mais 5 anos de jaula. Fora que, se tudo isso for comprovado, ele pode estar cometendo o crime de lesa pátria, que já dá mais 20 anos de jaula. Isso aí é o destino do Eduardo Bolsonaro, viu? É isso aí que ele aguarda. Tic-tac, tic-tac. Fica com o Break News. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República e acaba de abrir inquérito contra Eduardo Bolsonaro. Já vamos chamar nosso analista de judiciário, Theo Cury, para a gente comentar essa decisão. Theo. Vamos lá, Débora, Yuri, quem acompanha a gente. O ministro Alexandre de Moraes, era aguardado que isso acontecesse, determinou a abertura de uma investigação contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, atendendo então a um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República. A gente mostrou mais cedo aqui que o procurador-geral, Paulo Gustavo Gonet Branco, fez uma solicitação para a abertura de uma investigação contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, está ali pela página 4, diz o seguinte, lá na página 4, considerando os fatos narrados e a documentação trazida pela Procuradoria-Geral da República, levando em consideração ali o regimento do Supremo, determina a instauração de inquérito em face de Eduardo Nantes Bolsonaro para apuração de 3 crimes, suposta prática de 3 crimes: coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. PGR pede abertura de inquérito para investigar Eduardo Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Já era pra ter mandado, amor. Ah, mas a justiça não manda os bandidos. Quer que eu mande o contato de uns? Eu tenho contato de uns. Ah, mas o que ele tá fazendo de errado? Fugiu, cagão, sabe disso, né? Fugiu pros Estados Unidos, largou, você que votou nele, jogou teu voto no lixo. Porque ele pegou o teu mandato, passou no rego, jogando na lata de lixo. Fugiu, renunciou ao mandato e tá lá nos Estados Unidos, igual essas futriquinhas, essas véia que não tem o que fazer, ficar na beirada de portão, tentando fazer confusão contra o Brasil. Querendo fazer as autoridades dos Estados Unidos tacar sanções aqui no Brasil. Ah, garoto, dá um tempo. Olha, na minha opinião, é caso de prisão preventiva. E eu acho que não demora muito pro Xandão tomar uma decisão nesse sentido, porque está claro para todo mundo que eles estão fazendo de tudo para tumultuar as investigações. Porque essa família pede pix ou família que sabe se meter em confusão. Deixa nos comentários a sua opinião e se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Tamo junto.
Eduardo Bolsonaro fez que fez e conseguiu. Alexandre de Moraes abriu investigação contra o deputado licenciado por tramar contra autoridades e instituições do próprio país. O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República e estava mesmo na hora de haver uma investigação bem séria sobre o papel de Eduardo Bolsonaro lá no exterior. A gente brinca aqui que ele é o nosso deputado brasileiro mais americano que existe, mas há limite para isso também. É no mínimo suspeito, sim, o papel que ele desempenha junto a autoridades americanas para que autoridades brasileiras da PGR, da PF e do STF sejam punidas por justamente fazerem apenas o seu papel. Eduardo joga para seus seguidores que todo o sistema brasileiro de justiça usa de uma enorme estrutura contra coitadinhos como ele e como o pai Jair, que está afundado em acusações por trama golpista no país. Gente, muito importante. Uma vitória, viu? Na quinta-feira eu tinha entrado com a representação criminal contra Eduardo Bolsonaro. A PGR abre um inquérito contra ele. Na representação que apresentei, a gente fala de 3 crimes. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359-L. Sabe por quê, pessoal? É a continuidade do golpe. Houve no dia 8 de janeiro aquela depredação do Supremo. Você acha que é menos o que ele está fazendo lá fora? Mentindo sobre uma instituição como o Supremo Tribunal Federal? Tentando uma sanção a ministros do STF, é a continuidade, sim, é a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Falei também sobre atentado à soberania nacional, artigo 359-I, e coação no curso do processo, artigo 344, porque é o pai dele que está sendo julgado. Ele está tentando obstruir a justiça. Na manifestação, o procurador-geral é muito firme ao falar em coação no curso do processo, em obstrução de justiça e também investigar a possibilidade de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A situação vai ficar feia, a coisa vai pegar para o Eduardo Bolsonaro. É porque a PGR, Procuradoria-Geral da República, pediu para o Supremo Tribunal Federal investigar o filho do Bolsonaro. O motivo? Verificar a atuação do sujeito nos Estados Unidos contra integrantes do STF, da Polícia Federal e da própria PGR. Como vocês sabem, o Eduardo Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos e de lá está tramando contra o Brasil e as instituições brasileiras e pedindo que o governo dos Estados Unidos faça sanções, bloqueios e restrições econômicas contra pessoas do Supremo, da Procuradoria e da Polícia, além de pedir o cancelamento e não conceder vistos de viagem. Ainda segundo a PGR, o objetivo do Eduardo Bolsonaro seria constranger e intimidar autoridades que estão envolvidas em processos que investigam o líder do golpe de Estado, o Jair Bolsonaro, e também os aliados. Tempos atrás, o tal do Eduardo Bolsonaro tinha dito que a batata do ministro Alexandre de Moraes estava assando, mas parece que está assando mesmo é a batata do filho do Bolsonaro. O que você acha dessa atuação antipatriótica do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? A PGR está certa em pedir investigação? Escreve aqui nos comentários e me segue. Sabe o que é isso? Falta de tapa! É isso que tu merece. Ah, Bolsonaro, isso porque você falou que homem. Sabe, bando de maricota, porque nem maricota fica assim, amor. Eu falo porque eu sou maricota e não fico assim, amor. Filho do ex-presidente pode ser preso por conspirar contra a soberania nacional. Já era pra ter catado, amor. E eu catava no tapa. E era só no pescoço. Tapa. Bora, passa pra casa. Ficou uma maricona na porta dos outros fazendo fofoca, porra. Vira homem. Enfim, saiu do Brasil, tá, o pai tá pedindo pix pra bancar ele lá fora, né? Pra poder ficar fazendo fofoquinha. Ah, corta isso, Estados Unidos. Tentando fazer, né? Corta aquilo. Pega passaporte de Alexandre. Daqui a pouco vai falar, derruba o avião de Lula. Ah, garoto, tão tempo. Na verdade, contra Eduardo nem havia nada, mas agora tem. Ele será investigado por supostos crimes de coação, de obstrução de justiça e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O que eu acho mesmo é que Eduardo Bolsonaro precisa voltar logo ao país, não só para responder por essas suspeitas, mas principalmente para trabalhar em diversas outras causas e não só para legislar por ele e pelo pai, porque foi para isso que ele foi eleito por mais de 740 mil eleitores em 2022. Eleitores, aliás, que se não comungam dessa atitude do congressista licenciado, deveriam cobrar de fato uma posição muito mais patriótica e coerente dele.
A extrema-direita brasileira é uma piada mesmo, gente. Eles que batem continência pro Trump vão para os Estados Unidos para poder pedir sanções comerciais ao seu próprio país e, pasmem, ainda tem coragem de se dizerem patriotas. Mas a festa acabou, porque o ministro Alexandre de Moraes acabou de abrir um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, que tá lá nos Estados Unidos só para fazer sacanagem contra o nosso Brasil. E para eles que sempre falaram que direitos humanos é coisa de vagabundo, tá aqui pedindo arrego, chorando, falando que o Xandão tá interferindo e violando os direitos humanos. Mas não acaba por aí não, tá, gente? Que o Eduardo Bolsonaro tá lá com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro público. E pra piorar, o ex-ministro do Bolsonaro ainda tá pedindo mais Pix pra poder bancar as viagenzinhas do Dudu. Que enquanto o gado raivoso tá aí patrocinando, ele tá aqui, ó, aproveitando as festinhas lá nos States. E recado pro Bolsonaro que tá aí todo triste, chorando porque o filho tá longe. Fica triste não, que logo logo vocês vão estar juntos na jaula. Compartilha ao máximo esse vídeo se você quer ver os dois na cadeia. Eu vou ler um texto. O senhor Eduardo Bolsonaro se dedica com denodada diligência o intuito de impedir, com ameaça, o funcionamento pleno dos poderes constitucionais, do mais alto tribunal do Poder Judiciário, da Polícia Federal e da cúpula do Ministério Público Federal. Com isso, atentando contra a normalidade do Estado Democrático de Direito, a gravidade da ameaça de pena de morte civil internacional está sendo manejada e é evidente por si. Ele fala pena de morte civil internacional porque, na verdade, eles estão trabalhando por sanções contra todos os ministros, contra o procurador-geral, contra membros da Polícia Federal, contra familiares, sanções que podem, inclusive, impedir as pessoas de usarem cartão de crédito. E tem mais, Jair Bolsonaro vai ser intimado para depor. Olha o que ele fala aqui. Oitiva de Jair Messias Bolsonaro, para que preste esclarecimentos a respeito dos fatos, por ser diretamente beneficiado pela conduta descrita. É o que a gente colocou na nossa representação. Coação no curso do processo. Ou seja, Bolsonaro está sendo beneficiado por toda essa campanha que ele está fazendo nos Estados Unidos. E também por já haver declarado ser o responsável financeiro pela manutenção do Eduardo Bolsonaro em território americano. Por fim, eu por ter feito a representação, o procurador-geral pediu que eu fosse ouvido pela Polícia Federal para levar provas, documentos. Eu quero dizer o seguinte, eu tenho muita coisa. Quero falar até para você, Eduardo Bolsonaro, não adianta apagar vídeo, Twitter, nós temos tudo documentado e vamos entregar, porque o crime cometido por você é de traição nacional. Você somente aí fora utilizar uma potência estrangeira para tentar sanções contra ministros de um poder independente, isso aqui é crime. É a continuação da depredação do dia 8 de janeiro. Isso é golpe continuado. O senhor vai ter que se haver com a justiça. Pessoal, essa notícia está explodindo nas redes sociais. O PGR Gourmet acaba de pedir investigação contra Eduardo Bolsonaro na PGR. Agora adivinha quem vai ser o relator? Peraí que eu vou já contar para vocês. Vou ficar na curiosidade aí. Presta atenção. Ó, quem quiser assistir já está disponível lá no YouTube da UOL. Presta atenção aqui porque o negócio tá rápido aqui, ó. 5.436 visualizações. O gado tá se tremendo. Olha aqui. PGR pede investigação contra Eduardo Bolsonaro no STF por atuação nos Estados Unidos. Olha quem é o relator aqui, ó. Olha aqui, ó. Moraes é o relator. Chupa que a cana é doce. Finalmente o PGR se manifestou, porra, contra esse cara, tá? Que tá cometendo crime contra a nossa pátria, né? Crime de lesa pátria. Tá ok, ó? Curte, comenta e compartilha. Isso aqui foi uma notícia rápida. Tamo junto aí, galera. Pessoal, urgente, a cobra vai fumar pro lado do Eduardo Bananinha. O STF acabou de bater o martelo, aceitando o pedido da PGR em abrir um inquérito para investigar a trama golpista que o Eduardo Bolsonaro está tramando lá nos Estados Unidos, conspirando contra a soberania nacional, ameaçando as instituições democráticas da República Brasileira e colocando o nosso país em um risco total no pleito da democracia. Por isso, meus amigos, para o terror da extrema
extrema-direita, quem será o relator desse inquérito contra o Eduardo Bolsonaro será o ministro Alexandre de Moraes. Por isso, Xandão, bota pra torar em cima da extrema-direita e vamos mostrar que esse país tem leis, tem regras e que o Brasil não é quintal dos Estados Unidos. O Brasil é dos brasileiros. E para o terror da extrema-direita e dos bolsonaristas, nós ainda estamos aqui. Pra cima dele. A PGR acaba de abrir um inquérito contra Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos tentando fazer voltar a era do Brasil colônia, né? Então ele não tem medido esforços lá para que eles venham interferir aqui, né? Tudo borrado de medo de ser preso. Mas enfim, não é sobre isso o vídeo que eu vou mostrar. O vídeo que eu vou mostrar é sobre uma empresa, como tantas outras da família Bolsonaro, que dá um lucro extraordinário. Olhem essa empresa aí, que tinha um nome de fachada, na verdade era outra coisa, mas olha o lucro aí declarado. Vocês imaginam? Deputado Eduardo Bolsonaro abriu no ano passado a empresa Eduardo Bolsonaro Cursos. Essa empresa foi aberta inicialmente em São Bernardo e esse ano ela foi transferida para Caçapava, no interior de São Paulo. O deputado declarou para a Justiça Eleitoral no ano passado que recebeu R$600 mil em lucro dessa empresa por 4 meses de funcionamento dela. E o que a gente descobriu quando a gente foi até a sede dessa empresa em Caçapava? Que lá na sede não tinha nenhuma identificação para a empresa Bolsonaro Cursos e, ao mesmo tempo, funciona uma empresa que chama Camisetas Opressoras. Lá dentro vendem produtos, mas sobretudo online, mas a gente achou uma caneca, por exemplo, com a expressão Brasil was stolen, que é uma referência ilegal e equivocada à ideia de que a eleição brasileira foi roubada no ano passado. Para quem ainda não entendeu o que Eduardo Bolsonaro está tentando fazer, eu trago aqui o explicador da República para mostrar para vocês, explicar em detalhes o que Dudu Bananinha está fazendo lá na terra do Trump. Dê uma olhadinha aqui porque está perfeito, como sempre. Imagina que o seu pai comete um crime e aí ele vai ser julgado por um juiz. Você, filho dele, ao invés de esperar a justiça agir, você começa a ameaçar esse juiz. Você tenta pressionar, manda recado, fala, olha, se condenar meu pai, você vai perder tudo, hein? Se não absolver, vai perder cartão de crédito, vai perder de bens, patrimônio, vai perder até o direito de entrar num outro país. Agora me responde, isso é ou não é coação? Então, é exatamente isso que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, se reunindo com políticos ligados ao Trump para tentar impor sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente o Alexandre de Moraes, o juiz que vai julgar o Jair Bolsonaro, que é o pai dele. E que tipo de sanção ele está tentando? Bloqueio de patrimônio lá nos Estados Unidos, cancelamento de visto, bloqueio de cartão de crédito. Ou seja, o Eduardo quer que os Estados Unidos punam um juiz brasileiro para ver se assim esse juiz muda de voto e não condena o pai dele. Isso não é só absurdo, isso é crime. O líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, denunciou essa história para a Procuradoria-Geral da República. E a PGR concordou que existem mesmo indícios de 3 crimes: coação no curso do processo. Deu ruim para uma golpista fugitiva do Brasil. Cristiane da Silva foi presa sábado pela PF. Ela foi deportada dos Estados Unidos, repatriada por um avião da FAB. Quando chegou no Brasil, viram que a moça era uma fugitiva. Ela foi condenada a 1 ano de prisão pelos atos golpistas. Foi oferecido a ela medidas alternativas à pena, como trabalhos comunitários, um curso sobre democracia, e a moça não quis assinar. Fugiu. Primeiro fugiu para a Argentina, aí Milei permitiu que os golpistas fossem procurados e presos na Argentina, fugiram para o Peru, do Peru para a Colômbia, da Colômbia ela passou pelo Panamá, México, até chegar nos Estados Unidos. E lá ela foi presa no dia 21 de janeiro de 2025, um dia após a posse do Trump, que está com aquela política anti-imigração. E além dela, tem mais 3 golpistas que estão presas nos Estados Unidos. Também fugitivas. A Raquel Souza Lopes, a Rosana Maciel Gomes, Michele Paiva Alves. Essa Michele ainda está sendo julgada, ela não foi condenada. Deu ruim mesmo, hein? Porque lugar de golpista na cadeia mesmo. Não adiantou nadinha fugir.